Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula de português, no caso. Antes de qualquer coisa, como vocês já sabem, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, um lugar arejado, que vocês possam se concentrar bem, ok? Tenham sempre perto de vocês o estojo de vocês, o caderno, o livro, tá? Façam as anotações de vocês, escrevam observações, escrevam dúvidas, tá? Se vocês não estiverem entendendo, vocês pausem o vídeo, voltem o vídeo, tá bom? Então vamos lá. A aula de português de hoje, gente, na verdade são 3 assuntos. São os 3 assuntos que faltam para a gente encerrar, né, esse bimestre. Continuando, né, a gente estava falando sobre verbo, a gente vai hoje concluir os verbos, finalmente, né? Verbos que vocês amam. Hoje a gente vai conhecer os modos e os tempos verbais, ok? Além disso, a gente vai conhecer as relações de hiperonímia e hiponímia, tá? E também o uso de algumas expressões, ok? Então vamos lá. O modo verbal indicativo. Primeiramente, gente, vamos lembrar o que é um modo verbal? Vocês lembram na aula de flexão verbal? Que eu falei que existe vários tipos de flexões e que uma delas é em relação ao modo e em relação ao tempo dos verbos, não é? Ou seja, o verbo, gente, ele é uma palavra muito expressiva, ele pode representar qualquer coisa, né? Dependendo da situação, claro. Então, ele vai precisar ter essas adaptações. De maneira geral, eu vou dividir em 3 modos verbais, de acordo com o que eu quero passar. Por exemplo, se eu quero passar certeza, quero passar algo relacionado a um fato mesmo, um acontecimento real, eu vou dizer que eu vou usar um modo indicativo, ok? Tudo bem? E os outros modos, eles vão ter as suas especificidades, ok? A gente vai ver depois. Então, o modo verbal indicativo, no caso, ele vai representar certeza, vai representar um fato. Por exemplo, se eu falar, eu acordo cedo, é um fato, é uma certeza, não é? É uma certeza. Se eu falar, eu andei muito, esse andei está representando uma certeza, representando um fato que aconteceu, tudo bem? Então, o indicativo, o nome já está falando, ele está indicando apenas, indicando alguma coisa que aconteceu. Esse modo verbal, ele é um modo verbal que ele vai ter mais tempos verbais do que todos os outros, ok? São 6 tempos verbais. Mas calma, não precisa se desesperar. Esses tempos verbais vocês já conhecem, vocês já usam ele. Só que vai ter algumas peculiaridades. A gente conhece o quê? O presente, o passado e o futuro, não é? Quando a gente fala em tempo. Aqui é a mesma ideia. A diferença é que o passado eu vou chamá-lo de pretérito, tá bom? Não é passado, é pretérito. Só vamos mudar o nome, beleza. E esse pretérito, a gente vai dividir ele em três pretéritos, 3 passados. Vamos já entender melhor por quê. E o futuro, a gente vai dividir em dois futuros, do presente e do pretérito. Também vamos entender. Então vamos lá. Presente, né? A gente tem aqui o exemplo, eu acordo cedo. Esse presente, ele vai indicar uma coisa momentânea, um momento que eu falei. Mas ele também pode indicar uma coisa que sempre acontece. Então, por exemplo, se eu falar eu acordo cedo, dá a entender o que é uma atividade que sempre acontece, né? No meu dia a dia, tudo bem? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, ele é um passado que ele foi concluído. E ele é uma coisa muito pontual. Se eu falar eu acordei cedo, dá a entender o quê? Que é uma coisa pontual, não é? Que teve um dia que eu acordei cedo e que é uma coisa concluída. Acordei cedo, pronto. Se eu falar agora, eu acordava cedo, percebam a diferença. Acordei, acordava. Esse acordava, ele dá a ideia de quê? De continuidade. Parece que eu não fazia só uma vez, parece que eu fazia várias vezes, né, lá no passado. Ou seja, o pretérito imperfeito, ele vai ser um passado que ele não foi concluído, não é uma coisa pontual, tá bom? E também tem outro tipo de passado, né? Outro tipo de pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Como assim mais que perfeito? Esse passado, gente, é um passado em relação a outro passado. Ou seja, é como se eu falasse uma coisa que é mais antiga que outra coisa, tá bom? Vamos entender melhor. Eu posso falar eles de 2 formas. Na gramática, lá bonitinha, tem lá o modo simples, né? Por exemplo, eu acordara cedo. Mas no nosso dia a dia, ninguém olha pro outro e fala, eu acordara cedo. Você não fala isso com certeza, não. O que a gente fala? Eu tinha acordado cedo. Então, o modo mais usual é o modo composto, tá bom? Que é esse tinha acordado, ok? Mas ambos têm o mesmo significado, tá? Você falar eu tinha acordado e eu acordar é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque ambos representam um passado
em relação a outro passado, ok? Tudo bem? Ou seja, uma coisa mais antiga ainda, tá? Por isso que eu vou falar que ele é mais que perfeito. O perfeito não é um passado que eu concluí, o mais que perfeito é um passado em relação a esse passado, ok? Tudo bem? Temos agora o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, o nome já está falando, não? O futuro em relação a esse presente. Por exemplo, eu acordarei cedo. Ou seja, em relação ao meu momento presente, eu posso afirmar que eu acordarei cedo, ok? É o meu futuro em relação a esse presente. Tudo bem. O futuro do pretérito, ele é um futuro em relação ao pretérito. Ou seja, quando eu falo eu acordaria cedo, esse futuro, ele está dependendo, na verdade, de um passado. Na verdade, quando eu falo eu acordaria cedo. Ou seja, ele não depende só do presente. Por isso que eu vou dizer que é o futuro do pretérito, tá bom? Para ficar mais fácil, toda vez que vocês observarem essas terminações, gente, vocês vão relacionar com os tempos. Por isso que o que é importante? É importante vocês estudarem a conjugação verbal, que vai tinha falado para vocês, não é? O que é conjugação verbal, gente? É vocês pesquisarem lá. Conjugação do verbo acordar. Quando vocês pesquisarem isso, vai aparecer tipo uma tabela com a conjugação direitinha de cada tempo verbal, de cada modo verbal, bem bonitinha. Eu acordo, tu acordas, ele acorda, nós acordamos, vós acordais, eles acordam, bem direitinho. E isso, claro, de cara, assim, vocês vão se assustar. Vocês não precisam decorar aquilo de cara, não. Mas é importante vocês se habituarem a perceberem que cada um tem as suas características, que cada um vai ter uma terminação, não é? Aí vocês vão aprender a reconhecer. Vocês vão reconhecer, por exemplo, que quando termina em ei, acordei, falei. Vão perceber nessa situação, né, claro, que é um pretérito perfeito, por exemplo, ok? Então vocês vão aprendendo a reconhecer. Por isso que é muito importante, tá? Do mesmo jeito que vocês têm que estudar a tabuada, né? Vocês também têm que estudar os verbos, tá bom? A conjugação verbal, ok? Então vamos lá. Vamos para o outro modo verbal, subjuntivo. Gente, o que é uma coisa subjuntiva? Uma coisa subjuntiva é em relação ao eu, né? A imagem que você está construindo daquilo. Uma coisa objetiva é uma coisa racional, uma coisa que é aquilo e ponto. Subjetivo não. Subjetivo eu vou colocar ali minha opinião, a minha expressão, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar, ou seja, eu vou empregar esse modo verbal para indicar geralmente uma possibilidade ou um desejo. Vamos ver como fica na prática, né? Gente, na prática, esse modo verbal ele tem 3 tempos verbais, tá bom? Já é bem melhor que o outro, né? O outro tinha 6, esse só tem 3. O presente, o pretérito, que eu vou dizer que é pretérito imperfeito, e o futuro. Beleza. Aqui, como esse modo verbal ele é mais estranho assim para vocês, né? Eu coloquei exatamente onde cada um é usado mais, tá? Por exemplo, o tempo presente, ele é mais utilizado para um desejo ou um acontecimento provável. Por exemplo, tomara que faça sol hoje. Então, esse faça, tomara que faça sol hoje, demonstra o quê? Demonstra um acontecimento, um desejo, né? Eu quero que aconteça isso. E talvez aconteça. Nada está me garantindo que vai acontecer. Por isso também que é o modo subjuntivo, tá? Porque ele não está indicando fato. Eu trabalhando aqui com possibilidades, ok? Beleza. E o pretérito imperfeito? Ele vai demonstrar algo que poderia ter acontecido, só que ele tem alguma condição. Vamos ver. Se ele dormisse menos, teria acontecido, no caso. Ou seja, o que a gente percebe? Que esse dormisse, ele tem uma condição, né, para que ele aconteça. Ou seja, o pretérito imperfeito geralmente é essa condição, tá? E o futuro? Fato que pode se realizar. Por exemplo, quando ela estiver pronta, eu irei. Notem que esse estiver, ele não está dando certeza nenhuma. Caso ela fique pronta, talvez ela nem fique. Então, ele pode se realizar, ok? O que a gente percebe, gente? Que tem alguns termos aqui que eu destaquei em azul, não é? O que, o se, o quando. E por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil para vocês. Por quê? Porque geralmente o tempo verbal presente, né, o presente do subjuntivo, o verbo ele é acompanhado do que, ok? Desse que faça, que saia, que chova, enfim, esse que. E o pretérito imperfeito ele é acompanhado desse se. Se ele dormisse, se eu fosse, se ela soubesse, entendeu?
tudo bem? Porque vai demonstrar essa ideia de condição. Já o futuro, ele é acompanhado do termo quando ela estiver, quando tu quiseres, ok? Tudo bem? Para ficar mais fácil de identificar. Mas, claro, é importante vocês pesquisarem a conjugação do verbo e analisarem vocês mesmos, tá bom? Agora chegamos ao último modo verbal, que é o modo imperativo. Gente, algo imperativo é algo obrigatório, tá bom? Algo que é imposto. Então, a gente emprega isso, esse modo verbal, geralmente quando a gente vai dar uma ordem, tá bom? Mas não só para ordem, gente. Também pode ser para um conselho, para um pedido, para uma solicitação, ok? Esse modo imperativo, ele é diferente. Por quê? Porque ele não vai ter tempos verbais, não. Mas ele vai ter uma subdivisão, sim. Ele vai ser subdividido em afirmativo e negativo, ok? E a conjugação dele, se vocês observarem, é derivada do presente do subjuntivo. Então, é como se tivesse copiado e colado aqui, literalmente, ok? Mas, claro, vai ter uma exceção ali, na pessoa tu, né, e no vós. Vai ter uma exceção que a gente já vai ver. Essa exceção, ela, na verdade, ela acontece por quê? Porque essas pessoas são derivadas do presente do indicativo, que a gente viu primeiro. Só que tem uma diferença, que ele não vai ter esse S. A gente vai cortar o S dele. Vamos ver na prática. Modo verbal imperativo. Aqui tem o verbo estuda, né? O verbo estudar, na verdade. Eu tenho afirmativo. Estuda tu. Estude você. Estudemos nós. Estudai vós. Estudem vocês. Vamos pro negativo. Não estudes tu. Percebam que mudou, não é? Ó? Por isso que eu deixei em negrito. O afirmativo era estuda. O negativo é estudes. Ok? E o resto é tudo igual, tá? Não estude você, não estudemos nós. Aqui também muda. Não estudeis vós. Era estudai. Agora é estudei. Estudeis, no caso, né? E o resto continua igual. Não estudem vocês. A primeira coisa que vocês observam é que tem uma coisa estranha, não é? Algumas pessoas estão faltando. Não tem o eu, não tem ele, não tem eles. Por quê? Gente, não tem como você dar uma ordem, dar um pedido, fazer uma solicitação, enfim, para você mesmo. Não tem. Porque quando você está falando uma ordem para você tem que falar para alguém. Se você está falando para alguém, essa pessoa é a pessoa para quem você está falando. Ou seja, segunda pessoa do discurso. Não tem como você falar, passar uma ordem para você mesmo, que a primeira pessoa não tem, e nem para uma outra pessoa de quem você está falando. Lembre lá da pessoa do discurso? Eu, primeira pessoa, é o que eu vou falar, eu que estou falando. A segunda pessoa do discurso, que é para quem eu estou falando, e a terceira é de quem eu estou falando. Como é que eu vou passar uma ordem para alguém que não está nem aqui, que eu estou falando dela? Então, não tem condições. Por isso que não tem a terceira pessoa e nem a primeira, tá bom? Notem só que tem a primeira do plural, né? Tem o nós. Por que tem um nós? Porque o nós é possível sim. Eu passar uma ordem, um pedido, enfim, uma orientação para eu e outras pessoas. Isso é possível, tá bom? Então vamos lá, primeira diferença, né? A segunda diferença que a gente percebe é que tem o você e o vocês. Porque já que eu estou lidando com a segunda pessoa do discurso, eu posso usar o você, porque o você é um pronome de tratamento que é muito usado, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui, tá? E o que mais vocês podem notar? Essas diferenças que eu falei, né? O estuda, que passa a ser não estudes. O estudai, que passa a ser não estudeis. Então, todo o modo imperativo ele é retirado do presente do subjuntivo. Se vocês pesquisarem lá, verbo estudar, subjuntivo, vocês vão encontrar a mesma coisa, tá? A diferença vai estar nesses que estão em negrito. O estuda tu, que se vocês perceberem, ele é igual praticamente a o que está lá no indicativo. A única diferença é que lá está estudas. Eu estudo, tu estudas. Aqui não, aqui eu tirei esse S, tá bom? Fica estuda, ok? E do mesmo modo, o vós, não é? Que lá é estudais. Aqui não, eu tirei esse S, aqui é estudai, ok? Vocês perceberam essa diferença, tá? Vamos agora para algum exercício, né, para a gente ver na prática, isso que eu acabei de falar. Passando-se fase como eu para a negativa, temos como forma correta da opção A. Não fase como eu. A gente percebe que é idêntico, né? Esse fase continua fase. E a gente viu que não, porque esse fase, gente, é o tu, não é? É o tu. Então, o tu a gente percebe que ele vai mudar.
do afirmativo pro negativo. Então, de cara, não é a A, tá? Não fazes como eu. Gente, esse fazes com S, na verdade, ele é do modo indicativo, né? Do presente do indicativo. Então, também a gente retira ele, não vamos marcar ele. A C, não faças como eu. E a D, não faça como eu. O que a gente tem aqui? A gente tem a passagem para o negativo, né? Vamos só voltar aqui para a gente ver. Ó, por exemplo, estuda, passou a ser estudes, né? Estudes tu. Vamos conjugar no presente do subjuntivo? Vamos tentar, pelo menos, né? Sei que vocês vão estranhar um pouco, porque o subjuntivo vocês não são tão habituados, mas vamos só para acompanhar. Vamos seguir o quê, né? Que eu estude, que tu estudes. Tu estudes, ok? Vamos usar aqui. Que eu faça, que tu faças. Que tu faças, ok? Ou seja, seguindo essa lógica, a lógica lá que a gente acabou de ver, o correto seria não faças. Não faças como eu, ok? Tudo bem? O item C, tá? Porque essa parte, ela é igual a do lado subjuntivo, tá bom? Tudo bem? E, enfim, vamos para um outro conteúdo que é muito mais fácil, tá, gente? Relaxa que é muito mais simples. Hiperonímia e hiponímia. Como assim? Gente, isso se trata relação, tá? Eu tô falando de relações entre as palavras. Do mesmo jeito que a gente estuda sinônimo, antônimo, parônimos, né? Que a gente estudou, que vocês adoraram. Então, eu tô falando de relações entre as palavras, tá? Relação que uma palavra pode ou não ter com a outra. Tudo bem. Essa relação, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Tem palavras que elas vão ter uma relação com outras palavras em termos de estar contida nelas. Como assim? Se eu falar melancia e falar fruta, você concorda comigo que toda melancia é uma fruta? Concorda, não é? Então é como se melancia estivesse encaixado no grupo das frutas, na verdade. Quando isso acontecer, eu vou dizer que aconteceu um caso de hiperonímia e hiponímia. Então vamos lá. Hiperônimo é a palavra que possui um sentido genérico, ou seja, no caso aqui, a fruta, tudo bem? Em relação a outras, né? Beleza. E o hipônimo, o hipônimo é a palavra que tem um sentido mais restrito, aqui no caso, a melancia, tá bom? Então a gente tem a melancia, que seria esse hipônimo, e a fruta seria o hiperônimo, ok? Deu para entender isso? Deu para visualizar isso melhor? Tá bom? Então, quando eu falo de uma coisa mais geral, eu digo que é um hiperônimo. Uma coisa mais específica, eu digo que é um hipônimo. Do mesmo modo, se eu falar, sei lá, Fortaleza, e depois falar capital. Então, capital é um grupo grande, não é? É um hiperônimo. Quando eu falo Fortaleza, é uma das capitais. Então, tá dentro desse grupo, ok? Então, aqui é um hipônimo, tudo bem? E por último, só para finalizar essa aula, é a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? É só para vocês aprenderem a usar algumas expressões que vocês acabam usando, tá? Quando eu uso o ao invés de e o em vez de, né? Quando é que eu vou usar cada um? Gente, ao invés de é a mesma coisa de ao contrário de. Então, ele está dando uma ideia de oposição, tá bom? Oposição. Por exemplo, ao invés de falar, calei. Vocês concordam comigo que o oposto de você falar é você ficar calado? Você concorda, não é? Então, são opostos, tudo bem? Ao invés de eu fazer uma coisa, eu fiz o oposto a ela. Beleza. O em vez de, ele é a mesma coisa que em lugar de. Ou seja, vamos ao exemplo. Em vez de falar, cantei. Gente, falar e cantar são coisas opostas? Não, não é? Não necessariamente cantar é oposto a falar, claro que não. Mas nesse contexto aqui, eu ia fazer uma coisa e acabei que eu fiz outra. Ou seja, houve uma troca, tá bom? Quando isso acontecer, eu vou usar o em vez de, tá? O mal com L e o mal com U, gente, muito importante. Mal com L é oposto de bem, ou seja, ele é um advérbio. Como assim um advérbio? Advérbio é uma palavrinha que eu vou colocar ali na frase e ela vai alterar esse verbo de alguma forma, tá bom? Vamos ver. Ele se comportou muito mal. Vocês concordam que esse muito mal, ele tá falando sobre como ele se comportou, não é? Ele tá falando como se comportou, não é não?
Do mesmo modo, se eu falasse, ele se comportou muito bem, não é verdade? Agora vamos ver o de baixo, o mal com U. O mal com U é o oposto do bom, ou seja, é um adjetivo. Vamos ver na prática. Ele é um mau aluno. Isso, do mesmo jeito eu posso falar, ele é um bom aluno. Vocês percebem que aqui, esse mal, ele está falando de uma característica desse aluno, não é verdade? Então, por isso que é um adjetivo. Mas para ficar mais fácil do que qualquer coisa, é só vocês lembrarem. Mal é o oposto de bom, mal com U, né? É bom, beleza. E o mal com E, o mal com L, desculpa, o mal com L é o oposto de bem. Pra vocês fixarem, gente, o mal com L, o L é assim, não é, gente? L, beleza. E o E, como é o E? É assim, não é? Ou seja, é quase a mesma coisa, não é? Então fixem, mal com L é bem. E o mal com U é bom, tá bom? Beleza? Vamos pro exercíciozinho pra gente fixar melhor, tá bom? Marque o item com uso incorreto, ou seja, errado, tá? Das expressões. Vamos ver então. O item A. Você agiu muito mal. Gente, para ficar fácil, a gente faz o quê? Substitui, não é? Se é o mal com L, deveria ser o quê? O bem. Se é o mal com U, deveria ser o bom, não é? Então vamos ver como ficaria. Você agiu muito mal. Eu poderia falar como? Você agiu muito bem. Não é verdade? Você agiu muito bem. Percebam, o mal tá com L? Tá com L, na verdade? Ou seja, tá certo. Tá bom? E de mesmo modo, eu posso falar, eu sou muito mal na cozinha. Esse mal na cozinha, eu poderia substituir pelo quê? Eu sou muito bom na cozinha, não é? Então aqui a gente já percebe o erro, porque o mal ali deveria ser com U, também? Então, gente, é isso. Só finalizando nossa aula. Lembre-se de acessar o site da escola, todo o conteúdo vai estar lá, ok? Continue acompanhando o canal da escola e revendo as aulas. E, claro, façam as atividades da agenda digital de vocês, tá, gente? Isso é muito importante, tá bom? E até a próxima aula.